puderem, se coloquem em pé. Mateus capítulo 10, a partir do verso 24. Diz assim a palavra do Senhor, Mateus 10, a partir do verso de número 24. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Portanto, não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que vos digo às escuras, digo à plena luz, e o que vos digo ao ouvido, proclamai-o dos eirados. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aqueles que podem fazer, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento do vosso Pai. E quanto a vós outros, até o cabelo todo da cabeça estão contados. Não temais, pois bem mais valeis vós do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Que Deus abençoe a leitura desse texto. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos, momento especial de reunirmos na tua presença. Te agradecemos pelos irmãos que estão acompanhando, pela equipe, meu Deus, que sempre tem providenciado para que isso seja possível, Pai. Pedimos ao Senhor, em nome de teu Filho Jesus Cristo, que o Senhor fale em nossos corações através da tua palavra, Senhor. Ilumina as nossas mentes, dá-nos liberdade de aprendermos, meu Deus, das Sagradas Escrituras e que a tua palavra fique guardada em nossos corações. Nós oramos, Pai, a Ti, no nome santo e precioso de Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem se sentar. Irmãos, esse texto, ele, por algumas vezes aqui, o Senhor Jesus repete que os seus discípulos não devem ter medo. E aí fica evidente, não é, que ele está se referindo medo com relação às ações demoníacas, medo com relação aos temores de ter a vida tirada por uma outra pessoa, não é? Ele diz, não temei aquele que pode matar o corpo, temei antes aquele que pode, além de matar o corpo, lançar a alma na sepultura. Ele fala também sobre o temor que alguém pode ter. Então, ele, com relação à própria manutenção da sua sobrevivência, temor, não é? Então, ele diz que um pardal não vai ser morto sem o consentimento de Deus, que ele tem contado todos os cabelos das nossas cabeças. E então, evidentemente, ele está falando para não se temer nenhuma dessas coisas, e ele está apontando para o fato de que nós temos como um Deus todo-poderoso, um Deus que é criador, que é sustentador de todas as coisas. Eu gostaria de meditar com os irmãos sobre essa questão do medo. E a primeira parte seria, basicamente, nós tentarmos ouvir alguma definição a respeito de medo. Segundo, perceber o medo como um agente inibidor, medo como um empecilho, medo de maneira geral. E, por fim, percebermos, irmãos, que está se perdendo cada dia mais e mais o medo do divino, o medo das coisas de Deus e o medo do Deus que criou todas as coisas. Então, seguindo aí a sugestão, né, que falamos, a primeira coisa interessante ou importante é pensar a respeito do medo. Medo é o estado afetivo suscitado pela consciência do perigo, ou que, ao contrário, suscita a consciência. Então, a definição aí do português é que medo é algo que estimula, não é? Um evento externo que acaba estimulando, que sugere que vai ter algum perigo. Ou
o contrário. Alguém vê determinada coisa e então entende que isso se trata de algo que pode trazer algo de temor. Eu me recordei que no mês de março, mais ou menos, quando foi propagado essa questão do vírus, houve um temor muito grande por parte das pessoas. E muitas pregações também foram feitas com base nesse assunto, nesse tema, tratando-se desse tema. E eu estava tentando recordar, ouvir alguma coisa do que tinha sido dito a esse respeito. A minha constatação, irmãos, é que, de maneira geral, as pessoas elas estão mais interessadas em vencer determinada adversidade ou até determinado temor para que a sua vida possa retornar para uma normalidade, por assim dizer, retornar aos seus anseios. Aquilo que nós ouvimos ser bastante divulgado a respeito, não é, de deverá acontecer uma aproximação maior à pessoa de Deus, não é efetivamente o que nós temos observado. Não é isso que nós temos percebido. Temos percebido alguns enfraquecendo, alguns se distanciando. Evidentemente, Deus levanta outros e fortalece aqueles que são seus. A ideia no Novo Testamento, a expressão medo, ela aparece muitas vezes, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. No Novo Testamento, a ideia dessa expressão, do medo, é estar dominado por espanto, aterrorizado por sinais ou acontecimentos estranhos, ficar amedrontado, com medo de algo ou de alguém. Então, no Novo Testamento, é essa ideia que se tem a respeito, é essa expressão que aparece. É um tema muito tratado, desde o Antigo Testamento até no Novo Testamento. Nós encontramos diversos momentos onde esse assunto do medo é tratado, No Antigo Testamento, diversas vezes que aparece essa palavra, a palavra no Antigo Testamento que é escrita no hebraico, ela traz também em si a ideia do temor que vem por parte de Deus. As pessoas temem a presença de Deus. Em Deuteronômio, capítulo 2, verso 25, diz assim: hoje começarei a meter o terror e o medo de ti aos povos que estão debaixo de todo o céu. Os que ouvirem a tua fama tremerão diante de ti e se angustiarão. São palavras de Deus para Moisés, dando conta de que ele faria com que as pessoas tivessem medo do povo de Israel. E qual a razão desse medo? Os feitos de Deus, como Deus os havia retirado da terra do Egito e conduzido pelo deserto. E, de fato, quando eles estão para assumir a cidade de Jericó, o texto lá em Josué diz que havia um medo muito grande por parte das pessoas. Eles temiam o Deus de Israel. Então, a palavra medo também se refere às ações desse Deus Todo-Poderoso que impingem as pessoas de forma geral medo. Pois bem, como eu disse, nós iríamos observar o medo, a segunda coisa, como sendo um inibidor, algo que impede que nós possamos alcançar alguma vitória. No livro de Números, no capítulo 13, a partir do verso 26 até o verso de número 33, narra a história, o primeiro momento, quando a nação de Israel está bem próximo, depois de sua trajetória no deserto, estão bem próximos da terra prometida. É escolhido um espia de cada uma tribo para que vá espiar a terra, verificar a terra, saber o que tem na terra, saber como é a terra, saber os benefícios da terra que Deus havia prometido mais de 400 anos anteriormente a Abraão. A terra das suas peregrinações eu vou dar a você assim que completar a medida da iniquidade dos povos amorreus. Então se passa mais de 400 anos até que chega esse momento. Mas o interessante é que a terra não está pura e nem desabitada. Existem adversidades naturais e outras adversidades que precisam ser vencidas.
Esses jovens, eles então partem para espiar a terra, para observar a terra. E o relatório que eles trazem é um relatório muito bom. A terra é boa, a terra mana leite e mel, a terra é produtiva, a terra, muitas coisas boas. Mas então, a boa parte deles diz que na terra habitam homens poderosos, grandes, valentes, homens grandes, e que aos olhos deles, eles eram como gafanhotos. Tamanha a estrutura que havia, ou o porte físico mesmo, daqueles homens. E eles então ficaram temerosos com relação a entrar na terra prometida. Apenas 2 deles, estou só apenas citando o texto, porque é um texto bem conhecido nosso. Apenas 2 deles, Josué e Caleb, disseram: nós devemos nos lembrar de Deus, das promessas de Deus, e, consequentemente, vamos possuir. Deus vai nos conceder vitória, porque Ele disse que nos daria vitória. Então, observe que o medo, nesse caso, se tornou em um empecilho para que a nação de Israel, naquele momento, pudesse adentrar a terra prometida. Então, medo externo, medo de coisas, medo de pessoas, foi um agente inibidor, impediu que ele pudesse conquistar algo que Deus havia prometido. Um empecilho de forma direta para que eles conquistassem aquilo que era necessário. Só fazendo uma aplicação espiritual, não é necessário nós avaliarmos nossa vida, as nossas habilidades, os dons que Deus tem nos concedido, e em algumas vezes nos perguntarmos: será que porventura o meu temor nessa área não está sendo um agente inibidor para que eu possa servir mais a Deus, ou evangelizar mais, ou atuar em alguma área mais específica na obra do Senhor? Eu preciso pedir a Deus, pela fé, eu preciso clamar ao Senhor para que eu possa avançar no meu desenvolvimento espiritual. Então, lembre, era a vontade de Deus, era o desejo de Deus, mas eles ficaram com medo, e o medo impediu que eles pudessem avançar. O medo, ele faz com que tudo vai se agigantando. Aqueles homens agora eram vistos como gigantes. Eles ficaram paralisados diante daquilo que viram e do relato que ouviram. E a outra coisa, o medo leva outras pessoas a temer. 10 homens que viram todas as bênçãos, sabiam da promessa, mas quando eles começam a falar, aquilo foi como pegou fogo, né? E as pessoas, de repente, toda a nação de Israel estava com medo e disseram que não avançariam, porque o medo se espalhou, o medo alcançou outras pessoas. Um pouco mais adiante, são exemplos conhecidos que estou utilizando para apresentar aqui aos irmãos. O povo de Israel, quando saiu da terra prometida, não é? Eles têm um momento que eles se deparam com o mar à frente, o exército atrás, do lado eles têm barreiras naturais, e há um grande temor, eles são possuídos de temor. E o medo fez com que eles clamassem a Moisés: você nos tirou da terra do Egito para que nós viéssemos morrer aqui nesse lugar. E eles então perderam totalmente a perspectiva. Começou a haver uma murmuração e um início de revolta. Eles estavam prestes a se revoltar contra Moisés. Afinal de contas, olha a situação na qual eles se encontraram. Saíram da terra onde eles estavam, e agora eles têm o mar à sua frente, montanhas naturais e um exército que vem furiosamente por trás, e eles acreditam que serão destruídos. O medo fez com que houvesse murmuração. Movidos por medo, aquele povo começou a murmurar, murmuraram do líder, murmuraram do próprio Deus. O medo, ele foi o agente inicial para que a murmuração pudesse se espalhar.
A murmuração não resolve. A murmuração apenas vai, como disse anteriormente, criando, trazendo mais medo, vai a cada instante mais fazendo com que as pessoas percam a perspectiva de uma libertação e de uma ação. Qual foi a ação de Moisés? O que Deus disse para Moisés? Deus mandou que o povo ficasse em silêncio. E Deus disse a Moisés, Moisés clama ao Senhor, e Deus disse, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Mandou que o povo se aquietasse e mandou que o povo marchasse em direção às águas. E nós sabemos que as águas se abriram, aquele povo passou a pés enxutos e o exército egípcio foi destruído naquele momento. Todo aquele exército. Deus trouxe grande vitória. O medo veio. E o Senhor usa uma das expressões que é muito repetidas e nós lemos, no Novo Testamento. Não temeis, aquietai-vos e vede o grande livramento do Senhor que hoje vos fará. Não temais, não tenha medo. Vede o grande livramento que o Senhor fará. O terceiro exemplo que eu gostaria de chamar a nossa atenção é exatamente quando Josué está prestes a entrar na terra prometida. Moisés morreu. Josué está possuído de grande temor. Ele sabe que a nação de Israel é uma nação dura de ser conduzida. Ele sabe que o desafio é muito grande. Então trata-se de algo pessoal, é uma luta pessoal, é um temor pessoal. Ele sabe também que o desafio de vencer aquelas tribos, aqueles povos da terra que estão ali estabelecidos no território de Canaã, é um desafio muito grande. E então Josué tem medo, ele tem temor. Será que eu estou à altura de poder fazer algo tão grandioso? Moisés conversava com o Senhor face a face, eu sou testemunha, acompanhava Moisés na subida do Monte Sinai e aguardava distante até que ele retornasse. Eu sei que ele tinha muita intimidade com o Senhor, mas o que eu posso fazer? Então Deus, num texto extremamente conhecido nosso, não é? Deus disse para Josué, capítulo 1, do verso 5 ao verso 9, não te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei nem te desampararei, ser forte e corajoso. Seja forte e seja corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer tudo, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e será bem-sucedido. Não te mandei eu, ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. É interessante, irmãos, que o próprio Deus se manifesta a Josué no seu momento de grande temor pessoal, conquista grande, a administração de um povo como a nação de Israel. E ele está temeroso. Moisés morreu. E agora, Senhor? Então ele diz, Moisés morreu, mas eu sou o mesmo. Moisés morreu, os líderes passam, mas eu sou o mesmo. E como eu fui com Moisés, eu vou ser com você. Em meio aos nossos temores pessoais, e nós os temos, sim, como diz aí uma das definições, não é? Pode ser um agente externo, ou pode ser algo interno que faça a ideia, ou faça parecer a ideia de temor. Temor todos nós teremos, irmãos, por isso que o texto ou essa questão aparece por diversas vezes nas Escrituras. A questão toda é como nós vamos nos comportar diante dos nossos temores. E observe que algo como tem acontecido, assim como aconteceu com Josué, tem acontecido muito em nossos dias.
os grandes temores não são os temores externos, são muito mais os temores internos. São os temores internos. Os temores internos, eles têm ganhado grande destaque. Depois, na nossa sequência de estudos ou de meditações na sexta-feira, vamos falar sobre ansiedade, não é? Mas o temor é algo que está assim bem próximo ali, ou talvez seja ainda algo que impulsione exatamente a ansiedade. Pois muito bem, o que Deus disse para Josué: eu vou ser contigo. O que eu quero de você? Eu quero que você se volte para o livro da lei que eu passei para Josué, para Moisés. Eu quero que você medite nele. E eu quero que você fale a respeito dele. É isso que eu quero de você. E nós conhecemos o final, né? O final da história de Josué, depois de conquistar boa parte, quando as terras estão sendo divididas, Josué diz: olha, vocês devem escolher a quem vocês deverão seguir. Eu não posso fazer isso, mas eu quero dizer algo para vocês: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Escolhe o que vocês querem. Se vai servir a Deus, sirva mesmo. Se vai dizer que serve e não sirva, não está servindo, cuidado. Agora eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué teve todos os seus temores, e isso quer dizer que você pode ser extremamente talentoso, habilidoso, cotado inclusive para assumir um cargo, uma posição, e ter medo, ter receio, não tem problema. Apresente isso diante de Deus. O medo tem o seu valor, não é? O medo tem o seu valor. O medo faz com que possamos perceber as nossas limitações. Agora, o que Deus quer é que nós percebamos que Ele é maior do que qualquer medo nosso, do que qualquer receio nosso. Do que qualquer receio nosso. Ele é maior. É Ele que nos leva avante. É Ele que nos faz avançar. Quantos irmãos tão talentosos, crentes, não é? Boa vida, um bom testemunho, tem receio, não é? De uma oração, fica com medo, não é? A gente entende perfeitamente, cada pessoa tem a sua limitação, mas todos nós somos irmãos, não é? Não deveria ser algo que causasse assim tanto medo, tanto receio, uma oportunidade de fazer um trabalho, servir ao Senhor. Então, se porventura, não é, alguém tem sofrido de algo assim, apresente diante de Deus: Senhor, eu não estou pedindo ao Senhor riqueza, nem fama, nem glória, eu só quero que o Senhor me dê confiança para que eu possa te servir, para que eu possa usar essa capacidade, ou pelo menos esse desejo que eu tenho, de maneira mais específica na tua obra. Eu poderia usar diversos outros exemplos. Como eu falei, a Bíblia está repleta de exemplos. Mas eu vou partir para a última parte. Primeiro fizemos uma definição, depois falamos sobre o medo como um agente inibidor. Falamos isso de maneira geral. Ele pode ter um agente externo, ele pode ter também apenas um agente interno. É um temor que estabelece em nossa mente. E ele vai a cada instante se agigantando, não é? Vai criando um temor, vai criando algo assim que na nossa mente aquela coisa vai ficando cada vez mais intensa. Quando pequeno lá em Conquista, eu me lembro que foi uma chuva, uma tempestade muito grande, que chegou a marcar a cidade naquela época, naquele ano, e as pessoas antigamente tinham muito medo da chuva, os mais antigos devem lembrar disso, né? E tinham todo um cuidado, forrava espelho, aquela coisa toda, e os mais novos ficavam assim com muito medo. E foi muito trovão, e eu me recordo que eu ficava na cama e a impressão que eu tinha é que estavam caindo pedras, não é? E que essas pedras estavam rolando, e eu ficava pensando assim: eu acho que qualquer hora dessa, uma pedra dessa vai passar por cima da casa aqui, e a gente vai acabar morrendo. E qualquer um de nós sabe que não é isso que acontece, mas na mente da criança era aquilo, né? Era trovões, e de repente o terror era tanto que era essa a impressão que eu tinha. E todos nós sabemos. Quando o medo ele acha um espaço, ele vai se agigantando, e aí as pessoas vão ficando impossibilitadas, e alguns até desistem. Não, eu acho que eu vou desistir desse negócio aqui, porque eu acho que eu não tenho condição de passar. Se Deus te mandar passar, avance para a glória do Senhor Jesus, faça de acordo à vontade dele. A última coisa que eu gostaria de observar com os irmãos é exatamente a perda do temor daquilo que é divino,
das coisas que são divinas. O temor das coisas que são divinas. No texto que nós lemos, irmãos, como já citei para os irmãos, assim de maneira assim bem simples, não é? Existe um medo a respeito das forças do mal. Um medo se teremos alguma coisa no dia de amanhã, será que eu perdi o emprego e está demorando de eu conseguir um novo emprego? E será que eu vou conseguir manter o padrão de vida que outrora nós tínhamos? E o medo, não é? A enfermidade chegou, pode ser uma enfermidade grave, e o que é que nós faremos? E se temos um plano, ou se nós não temos um plano de saúde, que ações nós vamos tomar? O que é que vai acontecer? Uma série de receios, uma série de temores. Temor, não é? Se vier o estranho, o alheio, e de repente o alheio, além de tirar aquilo que nós possuímos, ainda tirar a nossa vida. Então o Senhor Jesus diz, não tema aquele que pode tirar a vida, tema antes aquele que pode, além de tirar a vida, lançar a alma no inferno. Isso não é referência a Satanás, não, de maneira nenhuma. Ele está falando do próprio Deus, porque anteriormente ele já havia dito aí, não é, que os demônios, o próprio Satanás, ele está submisso à ação de Deus. Ele não pode fazer nada sem intervenção maior de Deus. É uma referência, irmãos, no texto aí clara ao poder de Deus, à ação poderosa de Deus. E como última parte da nossa meditação, eu gostaria de observar com os irmãos exatamente isso. Nós temos medo de tantas coisas, e nós temos medo até daquelas coisas que são irreais na nossa mente. Mas o que nós temos percebido é que está se perdendo o medo do divino, o medo das coisas de Deus. E é exatamente aquilo que nós somos alertados a temer, devemos ter medo. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor a Deus fazia com que as nações, elas tremessem e temessem a nação de Israel por causa do Deus Todo-Poderoso, por causa da ação, dessa intervenção desse Deus Todo-Poderoso. E eles então temiam. E em nossos dias, sabe o que é que nós temos observado? Se teme talvez o diácono, se ele for observar, eu fiz algo e eu quero manter escondido, se for para aparecer, eu tenho receio. Então, se não falar, se não aparecer, então está mais ou menos bem, porque eu tenho medo do que as pessoas vão falar, do que vão dizer. Mas e de Deus? De Deus parece que não se tem medo, de Deus não se tem receio. De Deus não se tem temor, porque a ideia que se estabeleceu, Deus não está tão importando assim com as coisas, não. E se eu pedir, Ele vai me perdoar, então, consequentemente, está tudo ótimo, está tudo ok, está tudo beleza. Perde-se o temor do divino. E observe que Deus, no texto que lemos, demonstra que Ele tem um cuidado todo especial por nós, um zelo todo especial por nossas vidas. Mas, irmãos, eu chamo a atenção dos irmãos apenas para alguns exemplos nas Escrituras que mostram o contato que os homens tiveram com o divino. Desde o Antigo Testamento está repleto. Quando Deus aparece a Abraão, Abraão perde totalmente as forças. Quando Deus envia um anjo para Daniel, Daniel cai, irmãos. Ele não suporta aquilo que o Deus está falando. Foi um anjo que veio da parte de Deus. A presença do divino fez com que Daniel ficasse movido de grande temor, profundo temor. Faltou-lhe forças, faltava-lhe força. No Novo Testamento, quando os pastores ouvem o divino aparece, a multidão de anjos, o texto diz que eles ficam com medo. Eles ficam repletos de medo quando eles veem aquilo. Não tenham medo, é que vos nasceu hoje na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Eles estavam com medo do divino, com medo da manifestação de Deus através de seres angelicais. Os irmãos recordam quando Jesus andou sobre as águas em Mateus 14, no verso de número 27, os discípulos estavam temendo a tempestade, de repente eles veem um vulto andando, e Marcos diz que anda paralelo ao barco, e Mateus dá a ideia, né, de que ele anda em direção ao barco,
E eles ficam atemorizados quando ele vem aquela figura. Eles pensam inicialmente em tratar-se de um fantasma, mas depois percebem que se trata da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Leia lá o texto, Mateus capítulo 14, verso 27, apenas esse versículo, Mateus 14, verso 27. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais, não tenham medo. Respondendo-lhes Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Eles temeram, tiveram grande medo, e o Senhor Jesus disse: não tenham medo, sou eu, não tenham medo. No texto que lemos, no capítulo 10, Jesus por diversas vezes diz: não tenha medo. Na transfiguração, enquanto Cristo passou a transfigurar-se diante dos seus discípulos, vestes brilhantes, Moisés e Elias, mas de repente uma nuvem desceu sobre o monte, e uma voz que dizia: este é o meu filho. Quando eles escutam isso, quando eles veem a nuvem, e quando eles ouvem a voz, aqueles homens caem com grande temor, eles estão possuídos de terrível temor. Capítulo 17, versos 6 e verso 7, acompanha aí. Ouvindo, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximou-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão Jesus. É o medo de Deus, da santidade de Deus, da pureza de Deus, medo da glória de Deus. O que esses homens naquele momento estavam fazendo? Haviam desobedecido? Não. É a santidade de Deus, a pureza de Deus é tão extraordinária que aqueles homens não suportam a presença de Deus. E não suportam mesmo, irmãos, porque Deus não permanece ali. Jesus toca, diz para que eles não tenham medo. Depois, quando eles abrem os olhos e eles observam, não estava mais aquele evento, havia cessado. Tamanho medo, tamanho pavor que aqueles homens estavam sentindo. E último exemplo, Marcos 4, verso de número 41. Quando Jesus acalma a tempestade, os discípulos agora não estão mais preocupados com a tempestade, não estão preocupados com o vento, não estão preocupados com as águas do mar. Eles estão dizendo: quem é este? Eles estão cheios de medo, e eles estão dizendo: quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? Esse é o temor que de fato devemos ter, temor pelas coisas divinas, temor pelo Deus Todo-Poderoso, temor, irmãos, pela ação desse Deus. Então eu quero encerrar, não é? Primeira coisa, nós vimos uma definição de temor, inclusive com base no que diz no Novo Testamento. Segundo, vimos que o temor, o medo, ele pode ser um agente que atrapalha o nosso desenvolvimento de forma geral, e espiritualmente também atrapalha o nosso desenvolvimento de forma espiritual. E terceiro, vimos que devemos temer a Deus, devemos temer o Senhor, devemos respeitá-lo e a sua santidade. Eu quero, para encerrar, convidar os irmãos para abrirem em 1 João, primeira epístola de João, capítulo 4. Primeira epístola de João, capítulo 4. E nós leremos a partir do verso 17. Diz assim, 1 João 4, verso 17. Vamos encerrar nesse texto. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo Ele é, também somos neste mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser eu amo a Deus e odiar o seu irmão é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora,
temos da parte dele este mandamento: aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão. Mas eu quero chamar a nossa atenção até o verso de número 19. O temor que nós temos com relação a Deus, o texto diz que é aperfeiçoado através do nosso amor, a nossa intimidade para com o nosso Deus, o contato com esse Deus, o respeito que temos para com Ele, o amor, o temor, ele é aperfeiçoado pelo amor que nós temos para com Deus. Se nós deixarmos de fazer algo apenas por temor, não seria o tipo de adoração que Deus requer de nós. Ele quer que nós deixemos de fazer ou fazemos por amor a Ele. Aí está a perfeição. Eu temo profundamente a Deus. Eu tenho temor por esse Deus. Mas não é por causa do julgamento dele que eu vou deixar de pecar. É por amor a Ele. Senhor, por amor ao Senhor, eu não vou assistir isso. Por amor ao Senhor, eu não vou ouvir aquilo. Por amor ao Senhor, eu não vou tratar. Deus é todo poderoso, santo, extremamente justo. Poderia me destruir, mas eu sou impulsionado pelo amor a Ele, para que eu não venha temer, mas para que eu venha dedicar-me a cada instante em sua presença santa. Que Deus nos abençoe e que Ele complete em nossos corações a sua bendita palavra. Vamos orar, irmãos? Curva a sua cabeça. Não sei qual é a realidade que você passa, irmãos. Não sei se porventura tem algum temor, aqueles temores que sempre retornam. Eu tenho ouvido muito esses dias. Então vamos apresentar a Deus os nossos temores. Já vi mães preocupadas: e se eu partir, como é que meus filhos serão cuidados? Vamos clamar a Deus, né? Deus, retira os temores para que nós possamos avançar, Senhor. Retira os temores, Senhor, para que nenhuma ansiedade tome conta das nossas vidas. Nos ensine, Deus, a temer genuinamente o Senhor e, através do temor ao Senhor, evitar o pecado, evitar a ação do pecado em nossa vida, movidos por amor ao Senhor.